Antes de tudo, é importante falar sobre saúde. O comandante rubro-negro voltou ontem a trabalhar à beira do gramado. Tomara que as pessoas tenham ouvido a ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Depois do jogo contra o Bolívar, na semana passada, na capital boliviana, Tite sofreu uma arritmia cardíaca. Foi internado, precisou descansar e por isso não esteve no Maracanã no domingo no jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Também por um problema no coração, só que bem mais grave, o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo faleceu em São Paulo anteontem. Ele foi homenageado na Fonte Nova com 1 minuto de silêncio. Um momento que emocionou demais Nico de la Cruz. Tá aí o de la Cruz, jogou com ele quando eram garotos no Liverpool do Uruguai. Muito emocionado o Nico de la Cruz. Conterrâneo do ex-jogador do Nacional do Uruguai. Apesar do início triste, a noite terminou revigorante para o Flamengo. Enfrentar a Fonte Nova lotada é sempre complicado. Mais de 46 mil pessoas foram ao estádio. Entre elas, 4 mil rubro-negros. No primeiro tempo, eles sofreram. A pressão do Bahia incendiou a arena. Tassiano bateu pro gol! Foram algumas chances desperdiçadas. A bola passa à esquerda do gol! Matheus Cunha estava firme. Ele foi mais uma vez o escolhido por Tite para jogar a Copa do Brasil. Já tinha sido assim contra o Palmeiras e contra o Amazonas. Decisão acertada. A gente vai ver o porquê daqui a pouco. O que o Flamengo criou na primeira etapa não assustou tanto. Nenhuma bola, por exemplo, ia na meta, no gol. Gerson, pé direito, salva Canu! Aliás, a única realmente precisa durante todo o jogo aconteceu nos primeiros minutos da segunda etapa. Subiu Bruno Henrique! E foi a que decidiu a partida. Ele deveria morar na área! O BH27 foi lá no alto! Uma cabeçada incrível pela altura que ele atingiu! Consegui achar um ponto ali para poder cabecear. Fui feliz, fiz o gol, pude ajudar a equipe por esse primeiro 90 minutos. Depois do gol, começou uma série de ataques perigosos do Bahia e apareceram algumas boas defesas de Matheus Cunha. A primeira foi a queima-roupa e a segunda no chão. Cruzamento Tassiano! Segura Matheus Cunha! O professor me botou na Copa do Brasil. Estou preparado, estou pronto. O que vier vou encarar da melhor maneira possível. Trabalho muito no meu dia a dia. Eu acho que o trabalho reflete no campo. O Flamengo controlou o ritmo do restante do jogo e saiu de campo em vantagem nas quartas de final, 1-0. A gente fez um grande jogo, no meu modo de ver. Conseguimos fazer o gol e levar para nossa casa o segundo jogo. O reencontro entre esses dois times vai demorar um pouco para acontecer, mais de 2 semanas. No dia 12 de setembro, a segunda parte desse confronto vai ser no Maracanã. E quando isso acontecer, o Flamengo pode estar reforçado. Existe a expectativa de que Pedro, Arrascaeta e Gabigol se recuperem de lesão e fiquem à disposição do técnico. Por outro lado, De la Cruz e Michael saíram com dores na coxa direita ontem e serão reavaliados hoje. Sentiu. Rapaz, ele jogou 90 minutos domingo. Quando ele não foi escalado hoje, muita gente vai falar, o Tite tá inventando, não é a fisiologia, né? O cara pode ficar se machucar. E aí muscular é um problema, provavelmente por uma sequência, inclusive, né? A gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara. Por mais que as imagens do desgaste e das dores impressionem, na prática a perspectiva é boa. O resultado positivo veio e a continuação da saga pelo pentacampeonato da Copa do Brasil será em casa, onde o Flamengo só perdeu 2 partidas na temporada. E de novo contra o Bahia de Rogério Ceni, um treinador que na carreira enfrentou o Flamengo 13 vezes e perdeu todas. A gente, como não estamos completos, somos muito fortes. Completo, então, nem se fala. São grandes jogadores, estão de fora. E com o retorno deles, o grupo fica ainda mais forte, muito qualificado. E se Deus quiser, tudo dando certo, a gente passa para a semifinal. Muitos anos de nos primeiros jogos, joga molecada.
E na final você vai tirar? A final foi contra o Nova Iguaçu. Tem Mas uma você vai série de tirar? problemas. Vai pôr reserva na final? O Flamengo tem uma série de problemas. Poderia ter colocado, estava 3-0. Poderia tranquilamente ter colocado. Contra o Nova Iguaçu, ganhando de 3-0, você pode botar um time reserva que você vai ser campeão do mesmo jeito. Você acha que os titulares não querem jogar o jogo da taça? Ficar ali no banco, no final entra, levanta a taça. Não tem problema, são campeões do mesmo jeito. O Flamengo, ele tem a exigência, pelo peso do clube, do investimento, de ganhar todos os jogos. E isso joga uma pressão gigantesca em cima da comissão técnica. Que quando tira jogador... É cobrada. Não pode! Cobrada. Que bababá, que o Jorge Jesus em 2019 colocava todos os jogos. E o Flamengo teve um problema seríssimo, que foi a Copa América. Porque levou 5 jogadores importantes, titulares, regulares do time, e exigiu demais dos que ficaram. E quando os caras voltaram, não voltaram descansados. O De La Cruz está já há muito tempo sem condição de jogar o futebol dele. Jogou no início do ano, depois parou. E isso é um problema que é recorrente no Flamengo. Tem acontecido ano após ano. A dificuldade de você manter a saúde física do elenco, também mental, mas acima de tudo, a saúde física do elenco. Por isso, quem melhor solucionou a situação foi o atual técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Quando ele fez a opção, brasileiro é o time B. Ponto. Mas tem chance de se ganhar esse jogo? Vai com o time B. Eu vou ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Ganhou. E foi demitido. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus lá atrás foi eliminado da Copa do Brasil. E aí teve semanas para trabalhar. Porque a gente olha para frente o calendário do Flamengo e a gente pensa, não vai melhorar nada. Porque ele continua nas 3 competições. Que bom. É ótimo que ele continue nas 3 competições. Que bom pro Flamengo, mas ele não vai dar descanso para os seus jogadores. Já que você cada vez mais esticando a corda, porque são jogos contra adversários mais difíceis, jogos mais decisivos, jogos mais importantes, e que ninguém tem respiro agora. Vai ter seleção brasileira, eliminatórios. Gerson e Pedro estão convocados. O Gerson saiu sem quase respirar do campo. Vai descansar quando? Nunca. Já que você lembrou, é sempre bom destacar, viu, Prats, que o Tite agora sofre com esses problemas da mesma forma que esse técnico que está aqui na tela ao lado dele já sofria quando foi técnico do Flamengo. O Rogerião. Renato, quando foi técnico do Flamengo, sofria com os mesmos problemas, lembra? Jogador machucado, jogador fora por lesão. Faz tempo. Talvez seja o preço pago por um time que é muito bom, que está sempre nas finais, chegando nas finais de todas as competições, disputa mais jogos. Talvez, eu estou dizendo, não tenho certeza, mas não sei o que vocês pensam. O calendário brasileiro impede que você encare tudo com o time principal. Não é só o Flamengo que tem problemas com lesões de jogadores, mas o Flamengo tem tido mais. É só você ver a lista que a gente acabou de mostrar. E o Flamengo nem é o time com o maior número de jogos na temporada, tá? Não. Fortaleza. Fortaleza. Líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem 56 jogos na temporada. E se desloca como ninguém se desloca no Brasil 55. também. O Flamengo chegou a 51, se não me engano. Se você começa a ganhar, você é punido no futebol brasileiro. E ainda assim, de repente, pode falar, mas o Flamengo também foi contratar jogadores de seleção. Aí você desvirtua totalmente a coisa. Você não pode contratar jogador de seleção porque ele vai ser convocado e vai te desfalcar. A partir do momento que você entra nessa linha de raciocínio... O errado é ter jogo durante a data FIFA. E assim, só o Brasil que tem isso. Agora não vai ter. E isso é um absurdo total, dessa vez, sim. Porque a gente ainda está falando nos méritos esportivos, assim, o quanto que o Flamengo está sendo podado e mesmo assim está brigando nas 3 frentes. Mas além de tudo, cara, a gente tem que pensar nas pessoas. Esses caras que estão se machucando, é a profissão deles, é o corpo deles que está sofrendo com isso. Então, mais do que falar das chances do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Botafogo, que fica limitado por conta de lesão, são jogadores que não estão conseguindo exercer a profissão deles no mais alto nível por conta de uma brutalidade do calendário, que sempre existiu, mas esse ano, com a Copa América sendo simultânea às competições, para mim extrapolou qualquer limite da sensatez aí. Então, eu não consigo falar dessa situação, e a gente pode falar do planejamento do Flamengo, se poderia ter feito algo diferente para ter lidado melhor com isso, mas ainda assim, o grande responsável é quem organiza. E também os clubes, porque depois eles ficam insatisfeitos durante a competição, depois que a coisa já está resolvida. Isso é para ser batido no pé antes de você acertar que a Copa América aconteça em meio a Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e tudo mais. E domingo,
amigo Rafael Prats, nosso capitão do F360 Não hoje, sabe o que está fazendo. tem Corinthians e Flamengo. Sim. O Tite foi perguntado ontem, ele não quis falar sobre esse jogo, falou, não, domingo é outra história, eu quero falar da vitória aqui contra o Bahia, que foi, repito, um resultado expressivo do Flamengo ontem em Salvador. A gente tem de ver o time que o Tite vai colocar, né? A gente tem visto o Tite em uma situação talvez que não seja a situação que ele imaginava em relação a jogadores contundidos, a muitas mudanças de um jogo para outro. Agora, nessa situação, de tentar ter um time minimamente organizado, mais equilibrado, como o negócio de falar tanto em equilíbrio, o Flamengo tá caminhando bem. Os jogos são difíceis, são duros, mas classificação em La Paz, vitória contra um Bahia muito bom na Fonte Nova ontem, brigando pelo brasileiro ainda ali cabeça a cabeça com os líderes da competição. Apesar dos vários desfalques que teve durante a Copa América, o time se saiu bem. Sim, é um ótimo elenco, Abel. É claro que a gente fala aqui que o ótimo elenco, quando você perde ali 3, 4, 5 jogadores importantes, o nível cai. Agora, tem jogadores muito bons à disposição. Então tem o Tite aí que encontrou o Léo Ortiz como um volante. O Léo Ortiz tem dado uma resposta muito boa ao lado do Pulgar ontem. Ontem uma preocupação de ter mais meio-campistas, né? E Luiz Araújo e Bruno Henrique mais à frente. O time tem dado uma boa resposta. Que luxo ter Bruno Henrique como reserva. É isso. Olha isso. É isso. Olha isso. Ah, o Cebolinha se machucou. Quem entra? Bruno Henrique. É isso. Se for Bruno Henrique, é o Michael. É isso. Você Não é tem absurdo? ainda, mesmo com problemas e com desfalques, é um belíssimo elenco. É um ótimo grupo de jogadores e um treinador que é inteligente. A gente pode questionar a maneira de jogar, as predisposições que ele tem, o que ele idealiza. Agora, o time tem dado resultados bons ou bons resultados em situações adversas. Isso é um mérito de quem trabalha, de quem está jogando, né? E ele elogiou muito os jogadores, e de quem está escalando o time, está treinando como ele está treinando também. Pode não encantar, Apesar de não tudo deixar isso, o rubro-negro mais empolgado. Não, quero goleada, quero É isso que eu ia dominar, falar. posse de bola. O time está caminhando e está Sabe caminhando que bem. teve gente, torcedor rubro-negro, que também é um direito deles, Claro. reclamando ontem que o time Claro. muito defensivo, que isso não é a cara do Flamengo, que etc e tal. Mas nessa atuada, assim, não é nem opinião, assim, é um fato. Só tem 2 times hoje que brigam por 3 competições no Brasil, Flamengo e São Paulo. Em relação a título. Em relação a título. Não em relação, jogando 3 em relação Disputando tem disputando outros. título. Corinthians, Tem os Não, dois exato. Atléticos, Paranaense e Atlético Mineiro. Paranaense. Exatamente, mas assim, brigando pelo título brasileiro, nenhum desses está. O Atlético Mineiro não briga pelo título brasileiro. O São Paulo ainda tem uma desvantagem em relação ao Flamengo de 3 pontos e tem um jogo a mais. Mas está na briga, são 7 pontos do Fortaleza, ele não pode ser descartado como candidato ao título. Então, assim, você pode achar que o Flamengo pode desempenhar mais, e eu concordo com isso, que é uma equipe que muitas vezes oscila muito, não só na temporada, mas nos jogos. Às vezes tem uma queda física muito grande no segundo tempo, mas assim, em meio a tudo isso, em meio ao que perdeu na Copa América, quando teve que se reinventar, Léo Ortiz de volante tem jogado muito bem essa função, entre outras coisas. É um Flamengo que está forte na Copa do Brasil, com uma enorme vantagem rumo à semifinal, que está numas quartas de final de Libertadores. E aí nada pessoal, Eugênio, mas é favorito no confronto. Favorito, mas é bom. É favorito, mas não está classificado. Mas é favorito. Então a gente está falando de 2 boas possibilidades de semifinal. A sua resposta para essa pergunta que está aqui é sim? Depende Esquecer o espetáculo? Depende do contexto. A gente está falando de um Atlético Mineiro em que esqueceu do espetáculo para fazer o que fez o São Paulo. Então, assim, no mata-mata, como fez contra o Bolívar, eu acho que está certo. Acho que você não tem que se preocupar. Em mata-mata é outra história. Mas no brasileiro, acho que você tem que, pelo time que você tem, acho que você ainda pode apresentar um jogo, não necessariamente estético, mas assim, dominante. De controlar o rival, de não sofrer a queda que sofre no segundo tempo. Então, acho que no mata-mata, acho que dá pra gente esquecer mais. Adoro o exemplo que o Eugênio trouxe aqui Qual que é o algumas exemplo vezes. que o Eugênio falou? Do Real Madrid. Toda hora esse Real Madrid Foi aparece. o Real Madrid, todo mundo Só ganhou elogia, alguma coisa esse é Real Madrid, maravilhoso, é campeoníssimo. Jogou contra o Manchester City, deu espetáculo, o Real Madrid? Não, ali a ordem foi a seguinte, eu analisei taticamente. Aliás, não só no do ano Madrid, passado. Eu No posso do- falar, ó, o Dom que vai concordar comigo. Não só do ano passado, analisei no outro taticamente ano esse também. sentido. Ali- Foi campeão ali com foi o uma Courtois, o inovação. melhor do campeonato. Foi uma inovação do Ancelotti ali. Pouca gente percebeu, o Dom que acho que percebeu, o Dom que acompanha. Aí é bonito. Não, era o seguinte ali. Quem passasse do meio campo 3 vezes era substituído. Era uma coisa, uma novidade que o Ancelotti trouxe. Você que tá inventando. Era o seguinte, passou da linha do meio campo uma vez, já é divertido. 2, 3, sai. Ou seja, o Real Madrid eliminou o Manchester Pega City, ratão, né? só Esse passou no meio esse campo uma que vez. é pega raton e é o Real Madrid fazendo isso. Mas é o Pega pega ratão. Aí é bonito. O Zento cansou de fazer isso nos anos 80 com o Juventus. Cansou de fazer isso com o Juventus. Então por que o Flamengo tem que dar espetáculo toda hora? Não, eu acho que não são coisas excludentes, Abel. Assim, não é assim, porque a gente cai naquela situação que é quase uma dualidade. Assim,
Você prefere jogar bem e perder? Por exemplo, o Bahia ontem jogou bem e perdeu? Ou jogar menos e ganhar? Não, acho que dá para jogar bem e ganhar. O Tite quer isso, todo mundo quer nem isso. Sempre. Não, por nem isso sempre. por isso que eu gostei do Agora, exemplo do Real o que a Madrid. gente precisa Se o lembrar- Real Madrid se dá o direito, às vezes, de só se defender para tentar ganhar e passar, por que outros times também não podem? E é isso que eu digo no mata-mata, né? Porque o mata-mata é o que oferece esse risco de ser eliminado. O pós 4-1, que o Botafogo dominou o Flamengo e fez 4, poderia ter 5, 6, poderia ter 5, 6, 7 mais. O Flamengo foi a La Paz, tinha uma missão ali, sair classificado, saiu. Jogou quinta-feira à noite, voltou ao Brasil, domingo, Bragantino no Maracanã, ganhou. Continuou brigando e está brigando pela ponta do brasileiro ainda, tem muito brasileiro para acontecer. Foi para uma Copa do Brasil quarta-feira em Salvador, contra um time muito bem treinado como é o Bahia, do Rogério Ceni, e ganhou. Então acho que assim, o na fase anterior pegou uma pedreira. A resposta eliminou o Palmeiras. Já poderia ser a final do campeonato. Ué. É isso, como poderia ser agora também. Então acho que em relação a resultado, a entregar o resultado, a ter uma resposta, ainda mais a curto prazo agora, o Flamengo foi muito bem. Veremos domingo em Itaquera e depois na volta da Copa do Brasil também. Domingo em Itaquera, bem lembrado, contra quem? Corinthians. Fala, meus queridos e minhas queridas. Rapaz, o Carlos Alcaraz chega hoje à tarde e o Flamengo aí monta força-tarefa para ter o novo reforço contra o Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão. Vou trazer os detalhes aqui, ó. O Flamengo contratou Carlos Alcaraz junto ao Southampton da Inglaterra por 17 milhões e 600 mil euros, cerca de 108 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Agora o rubro-negro montou uma força-tarefa para ter o jovem de 21 anos diante do Corinthians no domingo, dia 1º de setembro, pelo Brasileirão. De acordo com informações do portal Goal, o Flamengo preparou todos os documentos da contratação de Carlos Alcaraz e busca entrar com os papéis na Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecido como a CBF, o mais rápido possível. A ideia é que o nome do jogador esteja regularizado no boletim informativo diário da CBF, que é o BID. Espero que o Flamengo consiga. Estamos com bastante desfalques, né? Principalmente devido à lesão de Nicolas de la Cruz e Michael ontem, fora os outros desfalques que nós já temos, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, o Matias Vinha, né? Então, e também tem o Jorge de Arrascaeta. O Pedro, a boa notícia é que ele está recuperado da lesão e já deve ser relacionado para esse jogo. Mesmo assim, o Flamengo precisa mesmo se reforçar para se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Saudações.